Paz do Senhor, querido irmão, paz do Senhor, querida irmã. Estamos aqui mais uma vez na nossa transmissão ao vivo, na nossa live. E eu louvo a Deus pela tua vida, que até o momento tem estado conosco. Deus tem abençoado, tem sido um dia maravilhoso na presença de Deus. Pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical que só o Eterno para poder abençoar cada um de vocês que estiveram conosco. Muito obrigado mesmo. Alguns irmãos falaram conosco, gostaram bastante do trabalho que nós fizemos nessa manhã, onde nós trabalhamos o Salmo 46, um salmo coraíta, muito gostoso. Trabalhamos uma manhã maravilhosa, irmãos. Louvo a Deus pela tua vida, muito obrigado mesmo. Só o Eterno para poder agradecer tanto amor que vocês têm tido com o nosso ministério, têm tido conosco. Muito obrigado mesmo. Que o Eterno venha te retribuir 100 vezes mais tudo aquilo que você tem feito. Que o Eterno venha retribuir 100 vezes mais na tua casa, na tua família, com os teus, todos aqueles que fazem parte da tua família. Estamos passando por um momento difícil, um momento em que nós precisamos estar unidos, de mãos dadas, para que nós possamos passar por esse momento adverso. Mas eu tenho a plena convicção que Deus está no controle de todas as coisas e que brevemente nós sairemos dessa situação pandêmica com a qual nós estamos vivendo nessa atual conjuntura. Peço para que os irmãos continuem orando, olhem pelos seus governantes, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelo nosso governador, vamos estar orando pelos nossos prefeitos, orando pelos secretários de saúde, orando pelo ministro de saúde. Vamos estar orando, irmãos, porque foram esses os homens que Deus colocou em nossas vidas para poder estar nos orientando nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos passando aqui. Mas eu tenho a plena convicção que o Eterno vai entrar com a tua mão de providência e nós sairemos dessa situação muito mais fortes, muito mais convictos, muito mais crentes, muito mais acreditando nesse Deus ao qual nós estamos aqui servindo pela misericórdia dele. Eu te convido para mais alguns momentos, para que nós possamos aí estar iniciando mais um trabalho. O Senhor Deus colocou uma palavra no nosso coração e eu gostaria muito de estar transmitindo aos irmãos, estar transmitindo a todos aqueles que estão conosco. Estamos em mais uma live ao vivo e eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado conosco, que tem acreditado no nosso trabalho, né, meu irmão? Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela tua vida. Nós estivemos sexta-feira ali no Jardim Esperança, ali em Mauá, na igreja do nosso amigo, pastor Danilo Santana. Um abraço, pastor Danilo Santana. Tivemos ali ministrando na sede do irmão e foi um dia maravilhoso. Uma alma aceitou Jesus e tudo valeu a pena, porque o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Eu louvo a Deus pela vida ali do pastor Danilo Santana, que tem feito um trabalho glorioso, um trabalho maravilhoso, magnífico mesmo. Tem assistido tantas famílias ali na cidade de Mauá, levado cesta básica, dando marmitex para as pessoas em situação de rua. E eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje é Santa Ceia lá no ministério do pastor Danilo Santana. E eu quero mandar aqui um forte abraço para ele. Quero mandar um abraço também para o pastor Fernando Gemosés, que deve estar ali na igreja do pastor Manzano, levando a palavra de Deus. E muito obrigado mesmo, só o Eterno para poder agradecer. Provavelmente quarta-feira nós estaremos fazendo uma live lá na sede, lá da DPA, ali no Parque das Américas, ali na sede. Pastor Márcio Costa, um grande abraço para o irmão. Muito obrigado por estar abrindo as portas ali do ministério para que nós possamos estar ali fazendo uma live. E mais uma vez um culto de doutrina, e o nome do Senhor será glorificado. Alguns irmãos já se encontram conosco ali. Glórias a Jesus pela vida do pastor Claudinei, ali do Itapeva. Louvo a Deus pela tua vida, pastor Claudinei. Daqui a pouco também está na live dele lá, trabalhando ali na congregação. O Paulo Rodrigues ali, da pastora Isabel, ali no Camilópolis. Muito obrigado, Pai do Senhor, irmão Paulo. Irmã Ivanira, nossa amiga assídua, está sempre conosco ali. Muito obrigado mesmo pela vida de cada um dos irmãos. Queridos, nós estaremos iniciando a nossa live e eu gostaria que nós fizéssemos aqui um momento de oração para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Se você puder me ajudar nesse momento de oração, para nós podermos começar a nossa live. Nós sabemos que esse é o momento em que a igreja precisa de estar orando, a igreja precisa estar clamando aos pés do Senhor para que Ele possa nos ajudar nesse momento adverso.
Querido, eu quero te convidar para uma breve oração. Nós sabemos que esse horário das 6h30, muitos irmãos estão fazendo lives, é momento de culto, é momento das igrejas estar fazendo os seus trabalhos, e eu não quero me alongar muito nessa live, para poder também estar vendo outros irmãos que estão também fazendo os seus trabalhos aí. Mas eu louvo a Deus pela tua disponibilidade, eu louvo a Deus pelo carinho que vocês têm tido com o nosso ministério, e só o eterno Deus para poder agradecer tanto carinho que vocês têm tido com o ministério do presbítero Anderson Ricardo. Queridos, vamos estar orando? E eu tenho a certeza que o Eterno vai estar ouvindo as nossas orações, e tão breve essa situação volte à normalidade, nós voltaremos para as nossas igrejas, fazendo aquilo com o qual o Eterno nos chamou, para que nós pudéssemos proclamar o Evangelho do Senhor. Querido, ore comigo, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nos encontramos nesse momento diante da tua presença, Senhor, com o sentimento de gratidão. Chegamos diante da tua presença com o sentimento, meu Pai querido, de que nós somos limitados diante da tua presença. Senhor, pela manhã tivemos uma escola bíblica abençoada, onde nós trabalhamos, meu Pai querido, o Salmo de número 46, um Salmo coraíta. E nós vemos que o Salmo de número 46, Senhor amado, ele sempre nos mostra a respeito que nós somos limitados diante de Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pai querido, aqui nos encontramos na noite deste dia, para poder, meu Pai querido, rogar diante da tua santa e gloriosa presença, meu Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus eterno, de cada um dos irmãos, para que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, para que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus eterno, desse momento tão adverso com o qual nós estamos vivendo, que o Senhor tenha misericórdia da minha casa, que o Senhor tenha misericórdia da minha família, que o Senhor tenha misericórdia do meu ministério, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai querido, da minha igreja, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai querido, de cada um dos meus irmãos que estão nesse momento, nessa live. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus eterno, do meu vizinho da direita, que o Senhor tenha misericórdia do meu vizinho da esquerda, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai querido, daqueles que se encontram, Senhor, nesse momento. Pai querido, nós chegamos diante da tua presença, Senhor, mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa pequenez, mostrando, meu Pai querido, que nós somos limitados, meu Pai, e que nós necessitamos do Senhor em quaisquer que seja a circunstância. Da maneira como Moisés falou, Senhor amado, não permita que eu vá se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não estiver comigo, não permita nem que eu saia, Senhor amado, da tua presença. Ó, meu Deus eterno, aqui nos encontramos, Senhor. Pai querido, rogando para que o Senhor tenha misericórdia e possa ouvir a oração desse meu irmão, para que o Senhor venha ouvir a oração dessa minha irmã, para que o Senhor venha ouvir a oração desse meu irmão que está aflito, desse meu irmão que está carente, desse meu irmão que está doente, dessa minha irmã, meu Pai querido, que está aflita, carente, doente, passando, meu Pai querido, por esse momento de pandemia. Deus eterno, nós ligamos a televisão, Senhor, e a única coisa que nós presenciamos são situações falando a respeito, meu Pai querido, desse momento, Senhor, desse vírus, Senhor, o coronavírus, que tanto tem, Senhor, ceifado vidas. Pai querido, antes de nós entrarmos nessa live, nós vimos ali, Senhor amado, que o Brasil, Senhor amado, já se encontra em 9º lugar com relação a mortos. Já passamos, meu Pai querido, dos 5.000. Já passamos, meu Deus eterno, dos 100.000, Senhor amado, que estão infectados, Senhor, com esta doença. Ela está tomando proporções, Senhor. Alguns estados, Senhor amado, já estão decretando lockdown. Alguns estados, Senhor amado, já estão, meu Pai querido, fechando, Senhor. Alguns estados já estão na sua capacidade máxima, Senhor amado, dos leitos de UTI. Alguns estados, Senhor amado, já decretaram estado de calamidade. Alguns estados, meu Pai querido, já está no seu limite, Senhor. Ó, meu Pai querido, para que vai chegar um momento em que vai ter que, Senhor amado, fazer uma escolha entre uma vida, Senhor amado. Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus. Deus, nós sabemos que nós somos, Senhor amado, causadores de muitas coisas, Senhor. Que às vezes nós
o entristecemos, que às vezes, Senhor amado, eu acabo entristecendo o Espírito Santo, eu acabo entristecendo o Senhor. Ó meu Deus eterno, mas em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, desta situação. Deus eterno, tem misericórdia, Senhor amado, desta situação, meu Pai querido, com a qual nós estamos vivendo, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor amado, de todos aqueles que estão aqui, Senhor. Oh meu Pai querido, nós estamos, Senhor amado, rogando diante da Tua presença, Senhor amado, porque nós sabemos, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, Senhor amado, nós pereceremos. Nós iremos perecer, meu Pai querido, se a Tua mão, Senhor amado, não for comigo, não for com o meu irmão, não for com a minha irmã, Senhor amado, nós iremos perecer, meu Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor pedindo socorro, diante da Tua presença, pedindo, meu Deus eterno, que o Senhor tenha misericórdia desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Eterno e soberano, toma nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Aqui nos encontramos, meu Deus eterno, para poder, mais uma vez, Senhor amado, fazer a Tua vontade. Mais uma vez, diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor amado, estamos aqui para mais um culto, Senhor. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um daqueles, Senhor amado, que estão nesse momento, Senhor, juntamente conosco, para juntos, Senhor amado, celebrarmos mais uma vez, meu Pai querido, a grandeza, Senhor, a Tua santidade. Ó eterno e soberano Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma live que o Senhor nos proporcionou, para que nós possamos estar diante da Tua santa e gloriosa presença. Obrigado, Senhor Jesus, por cada irmão que se encontra, Senhor, diante, meu Pai querido, deste momento onde nós estaremos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Muitos são aqueles, meu Pai querido, que nesse momento estão fazendo os seus trabalhos, os seus cultos, Senhor, online. Ó meu Deus eterno, mas nós sabemos que muitos de nós gostaríamos de estar na nossa igreja, gostaríamos, Senhor amado, de estarmos lá, Senhor amado, juntamente auxiliando o nosso pastor, auxiliando, meu Pai querido, no trabalho, no bom andamento, Senhor amado, do culto. Ó Jesus eterno, diante da Tua presença que nos encontramos. Pai querido, toma nas Tuas mãos, Senhor, todos os meus irmãos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, todos os ministérios, Senhor amado. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um, aquele que se encontra, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, se tem alguém, meu Pai querido, que está doente, se tem alguém, Senhor amado, que nesse momento está aflito, se tem alguém nesse momento que está passando, meu Pai querido, por dificuldade, encontra ele, encontra ela, Senhor. Entra nesta casa, entra nesta vida, entra, meu Pai querido, mais uma vez, Senhor amado, diante da Tua presença, Senhor, nós te pedimos. Senhor, toma nas Tuas mãos, Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai querido, a vida de cada um que aqui se encontra, abençoa, meu Pai querido, mais uma pregação que nós iremos fazer. Deus eterno, abençoa ali os irmãos de Mauá, abençoa, meu Pai querido, ali os irmãos do Rio Grande da Serra, abençoa os irmãos, meu Pai querido, ali de Ribeirão Pires, abençoa, meu Pai querido, ali os irmãos que se encontram ali, meu Pai querido, no Ministério da Vila Jete, ali no Caçula. Toma a vida do pastor João, uma vida, meu Pai querido, de tantos outros irmãos que trabalham em Teu favor. Abençoa agora, Senhor amado, o trabalho que está sendo executado ali, meu Pai querido, no Jardim Esperança. Abençoa os irmãos ali do Jardim Itapeva. Abençoa a vida do pastor Claudinei. Abençoa a vida, meu Pai querido, ali no Ministério Apostólico, Senhor amado, da pastora Neuza. Abençoa, meu Pai querido, ali o trabalho do pastor Adelino Ribeiro Alves. Abençoa, meu Pai querido, ali o trabalho do Parque das Américas, Senhor amado, do pastor Márcio Costa. Abençoa, meu Pai querido, o trabalho ali em Rio Grande e Ribeirão Pires, meu Pai querido, do pastor Wagner Cupian. Abençoa o trabalho, meu Pai querido, ali em Rio Grande da Serra, do pastor Carlos, Senhor. Em nome de Jesus, alcança meu irmão, alcança minha irmã. Abençoa os irmãos que se encontram ali, meu Pai querido, do Ministério Betel, ali no Camilópolis. Abençoa os irmãos, Senhor, do Parque São Rafael, o pastor Adão e tantos outros irmãos, Senhor Jesus, que trabalham em Teu favor, que só tem um único intuito, meu Pai querido, é levar o Teu nome adiante, é levar, meu Pai querido, a Tua glória, e anunciar, meu Pai querido, o Teu santo e glorioso Evangelho. Deus, toma nas Tuas mãos ali o pastor Carlos Faria, Senhor Jesus, trabalha na vida do Teu servo, trabalha ali no ministério do Teu servo, meu Pai.
Dá vitória para o pastor Carlos, dá vitória, Senhor amado, para a vida dele, para todos os irmãos, Senhor amado, nossos irmãos ali da Sopro Divino. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor José Wilson, toma nas tuas mãos a vida do pastor Rigonato, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Senhor, que trabalham, meu Pai, em prol da tua obra, em prol, meu Pai querido, do que o teu santo nome venha a ser glorificado. Obrigado, Eterno, por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Obrigado, eterno Deus, por mais uma vez podermos estar aqui. Obrigado, eterno Deus, porque o Senhor nos deu oportunidade de vida para podermos anunciar o teu santo e glorioso evangelho. Deus, toma nas tuas mãos, que tudo que nós estamos fazendo aqui, meu Pai querido, tem apenas um único intuito: que o teu santo e glorioso nome mais uma vez venha a ser exaltado, meu Pai, entre aqueles que o buscam. Desde já eu te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos irmãos, gostaria que os irmãos pegassem a sua Bíblia, glórias a Jesus. Ô irmão Leonardo, Pai do Senhor, reverendo, glórias a Jesus, glórias a Deus. Irmão Leonardo, grande homem de Deus ali, fazendo um trabalho ali juntamente com o pastor Rigonato, com o pastor Zé Wilson. Deus seja louvado pela tua vida. Pastor Carlos Faria também, glórias a Deus pela sua vida. O evangelista Felipe, paz do Senhor pela tua vida, meu querido. Muitos irmãos mesmo. Irmão Wagner, muito obrigado pela vida de vocês. Só o Eterno para poder agradecer tanta coisa que vocês têm feito por mim. Muito obrigado mesmo. Que Deus venha abençoar toda a sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a vida da tua igreja, sobre o teu ministério. Que Deus prospere o teu ministério de uma forma abundante, pastor Carlos. Que Deus prospere o teu ministério, irmão Leonardo, de uma forma abundante. Que Deus prospere o teu ministério, irmão Admilson e tantos outros irmãos. Só o Senhor, Pai, vem prosperar o teu ministério. Que você venha a ser um atalaia, uma brasa viva nas mãos do Eterno. Que você venha a ser um arauto do Senhor. Que você venha a ser mais um riperetes, ou um remador, aquele que leva a obra de Deus adiante. Paz, só o Eterno para poder agradecer. Queridos irmãos, vamos trabalhar hoje o livro de Atos dos Apóstolos. Se você puder pegar a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Glórias a Jesus. Eu gostaria de discorrer alguns versículos com os irmãos. Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista Lucas, né? O Lucas vai escrever o Evangelho segundo escreveu São Lucas, e também vai escrever o Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. O Atos dos Apóstolos, alguns chamam também de Atos do Espírito Santo, né? Ou Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Glórias a Jesus. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração e eu gostaria de transmitir para os irmãos. Vou aguardar alguns minutos para você pegar lá a sua Bíblia lá, né? Glórias a Jesus. Você está aí na sua casa acompanhando essa live, mas vamos trabalhar com a Bíblia. Vamos estar com a nossa ferramenta, com o nosso manual, para que nós possamos aqui estar manuseando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Glórias a Jesus. Acompanha comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós iremos decorrer alguns versículos. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, e eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio adramantino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal de Aristarco, da Macedônia, de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando no Baixo Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Sicília e da Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. Versículo de número 6. E o centurião
tendo achado um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fonte de Cínido, o vento não permitindo, navegamos baixo de Creta, diante da Salmônia. E passando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo à cidade de Liceia. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão do navio do que as coisas que Paulo falava. E como aquele tempo não era adequado para invernar, a maioria aconselhou para que partisse dali, para tentar chegar a Fenícia, que é um porto em Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantaram âncoras, e eles navegaram próximos a Creta. Mas não muito depois, levantou-se um vento impetuoso, chamado Euroaquilão. Queridos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de transmitir para a Santa Igreja do Senhor momentos adversos que se levantam na vida daqueles que servem a Deus. Comecei aqui minha fala falando a respeito que o Evangelho, segundo escreveu São Lucas, juntamente com o Atos dos Apóstolos, se nós olharmos no capítulo de número 1, nós vamos ver que esse Evangelho ele foi custeado por Teófilo, alguém importante para os gregos naquela época, e que pediu para que Lucas custeasse, para que Lucas pudesse levantar os fatos com veracidade com relação a tudo aquilo que falavam a respeito de Jesus, a tudo aquilo que falava a respeito dessa nova religião, a religião do caminho, a religião agora que são os cristãos, né? Aqueles que servem a Cristo, porque tomou uma grande proporção. Lucas agora é alguém que é uma testemunha ocular de situações que estão ocorrendo. Lucas não andou com Jesus, mas Lucas estava juntamente com os apóstolos, aqueles que testemunharam fatos verídicos. Lucas era um dos discípulos de Pedro, então automaticamente Lucas já ouviu grandes relatos de grandes feitos, aonde o próprio Pedro presenciou juntamente com Jesus. Acredito eu, a Bíblia não fala, mas imagino eu que em alguma daquelas conversas, eles agora, as igrejas sendo fundadas, nós temos já o Atos dos Apóstolos que aconteceu, nós temos alguns milagres, alguns relatos que foram acontecendo, os discípulos agora estão espalhados, a igreja cresceu numa proporção, alguns já estão em Éfeso pregando a palavra, outros estão em Tessalônica levando a palavra, outros se encontram em Colosso levando a palavra, outros se encontram na Galícia levando a palavra, outros se encontram do outro lado da Ásia levando a palavra, outros se encontram nas beiras da Itália levando a palavra. Agora a igreja tomou uma grande proporção e os discípulos agora estão em todos os lados levando a palavra do Senhor para todos aqueles que estão buscando. E agora nós vemos que foi chamado um tal de Paulo, que vocês conhecem muito bem a história, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. É conhecido dos irmãos.
O apóstolo agora é levantado. Paulo agora vem, irmãos amados, de uma forma avassaladora. Agora o apóstolo que é levantado, o apóstolo dos gentios, aquele que vai levar a palavra para os gentios de uma forma avassaladora. Esse apóstolo Paulo é alguém que não se limitava. Paulo ganhou praticamente o mundo contemporâneo da sua época, apenas, irmãos amados, levando a palavra. Imagine que o Paulo não tinha uma mídia como nós temos no dia de hoje. O Paulo não tinha um carro como nós temos nos dias de hoje. O Paulo não tinha recursos com os quais nós estamos usando como ferramenta no dia de hoje, mas não impediu que a palavra fosse levada. O Paulo também, nada impedia que a palavra chegasse até ele. Se você for olhar no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 25, o apóstolo Paulo vem colocando algumas prerrogativas do seu currículo com relação a tudo aquilo que ele passou. O Paulo fala de naufrágios que ele passou. O Paulo fala de açoites que ele levou. O Paulo vem falando de circunstância de perigo de morte que ele sofreu. O Paulo era alguém agora que falava a respeito de tudo aquilo que já tinha acontecido com ele, por amor a esse evangelho que ele estava levando. Capítulo de número 11 do Atos dos Apóstolos, do 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, vem mostrando que o apóstolo Paulo agora ele vem mostrando o currículo para aqueles que estão junto com ele. Note que o currículo que Paulo aqui vem mostrando é currículos de momentos de adversidades. O apóstolo Paulo vem mostrando aqui currículos de situações que ele passou e que muitas das vezes eu e você gostaríamos de parar. Vamos acompanhar comigo aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. Vamos ver aqui o que vem falando. Depois da mesma maneira também, 2 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo, 2 Coríntios, capítulo de número 11, e vamos ler o que o Paulo agora vem narrando para nós, a respeito de situações com as quais ele passou. Capítulo número 11, de 2 Coríntios, versículo de número 25. E 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, em um dia e uma noite nas profundezas, em viagem muitas das vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos de dar a minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, no frio e na nudez. Além dessas coisas exteriores, o que sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Aleluia. Queridos, se nós analisarmos aqui, nós vamos ver uma série de situações a qual nós estamos narrando. O Paulo vem narrando aqui no versículo número 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 25. 3 vezes eu fui açoitado com vara. Algumas vezes eu sofri naufrágio. Olha só, o Paulo vem falando de adversidade. O tema da minha pregação é no dia da adversidade, como que nós iremos ter uma postura diferente em meio a situações adversas. Como que será a nossa postura em meio a situações adversas? O Paulo aqui vem falando, eu sofri alguns naufrágios, eu sofri 3 açoites, eu já fui apedrejado 3 vezes, sofri alguns naufrágios 3 vezes. Em uma noite passei nas profundezas, olha só. Em viagens, muitas vezes em perigos em águas, em perigos de ladrões, em perigos na minha própria cidade. Ele falou, na minha própria cidade eu sofri perigo com os pagões, perigos no deserto, em exaustão de dor, em vigílias muitas das vezes, fome, sede. Note que nós estamos vivendo em dias em que nós queremos
ser bem-sucedido. Note que nós estamos vivendo em dias em que nós queremos ser aclamados. Note que nós estamos vivendo em dias em que nós gostaríamos de nos destacar. O apóstolo aqui vem nos ensinando com relação a algumas adversidades. O Paulo aqui agora está diante, está diante de uma viagem que eles irão fazer. E ele chega para o centurião e aconselha ele. Olha quem está aconselhando. Muitas das vezes nós não conhecemos quem está andando do nosso lado. Talvez você olhe para o irmão Anderson e você vê apenas o estereótipo. Como Deus é maravilhoso, como o Evangelho é maravilhoso. Porque o Senhor conhece nós com propriedade de causa. Aquele que estava dando conselho para o centurião e para o comandante da embarcação, ele estava falando: eu vejo que nós passamos alguns dias a mais da conta. E eu acho que já não é mais razoável que nós continuamos essa empreitada para chegarmos na Itália. O momento não é propício para que nós saiamos daqui. O momento não é propício para que nós tomamos o alto mar. O momento não é propício porque já se passaram os dias da boa navegação. Ou seja, Paulo estava falando: ei, nós estamos saindo do momento aonde está propício para nós fazermos essa boa navegação, e nós estamos entrando no momento em que não é aconselhável para que nós possamos dar continuidade a esta viagem. Paulo estava anunciando, falando para aqueles que estavam do lado, e muitas das vezes nós não damos ouvido para todas as coisas que muitas vezes vem nos alertando. O Paulo aqui vem narrando para nós algumas situações que estão ocorrendo, que nós estamos vivendo nessa ocasião. E é interessante nós analisarmos no texto do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, é que muitas das vezes aquilo que está acontecendo para nós, ele vem nos alertando, vem dando pequenas situações que algo está saindo do controle. Querido, se nós analisarmos o texto, nós vamos ver que na mudança quando vai se mudar o tempo, nós vemos que primeiro vem um calor repentino. Não é assim? Quando vai mudar o tempo, a primeira coisa que nós percebemos é o vento. Quando vai se mudar o vento, quando vai se mudar o tempo, nós começamos a olhar e nós vemos que os ventos começam a soprar de uma forma e começam a trazer nuvens. Quando vai se mudar o tempo, nós percebemos também que aumenta um pouco mais a temperatura, dependendo de onde ela está vindo. Aumenta. Até nos dias de hoje, repare bem. Vai chegar uma frente fria, mas você pode ver que antes de chegar na frente fria, nós vimos que primeiro vem um vento, e esse vento vem trazendo já algumas coisas, e vem nos alertando algo que está por vir. Paulo aqui está alertando, Paulo aqui está falando: ei, pode ser que vocês estão tão focados no momento em querer que nós chegamos do outro lado, chegamos à Itália, que vocês pararam e não estão percebendo que a situação com a qual nós iremos enfrentar é uma situação de dificuldade. Presbítero Anderson, o que você quer nos ensinar nessa ocasião? Queridos, eu quero te falar que a situação que nós estamos vivendo hoje, às vezes ela veio mostrando para nós algumas situações. A situação que nós estamos vivendo hoje, ela já vem de tempos que vem mostrando para nós. Israel não chegou no cativeiro da noite para o dia. A tribulação muitas das vezes não chega na vida do crente da noite para o dia, mas algumas situações. Note que Israel vai se apostatando, Israel vai se distanciando, Israel vai esfriando, Israel vai colocando outras prioridades na sua vida até chegar o momento da adversidade. Note que situações que vão ocorrendo na nossa vida vão acontecendo gradativamente, e isso acaba com que nós vamos nos distanciando ou vamos nos esfriando. Oh, aleluia, glórias a Jesus. O Paulo agora vem alertando alguns, falando: senhores, eu acho que não é razoável que nós agora tomamos essa viagem, mas é melhor que nós esperamos que de novo seja a ocasião propícia para que nós possamos dar continuidade. Oh, glórias a Jesus. Queridos, essa situação que nós estamos vivendo, uma situação difícil, uma situação com as quais nós nunca presenciamos, glórias a Deus,
Pela manhã eu disse que nós estamos vivendo e é tudo muito novo, e tudo que é muito novo, nós ainda não temos ainda as ferramentas adequadas, nós vamos aprendendo no decorrer de tudo aquilo. O apóstolo Paulo aqui está ensinando que ele já tinha algumas experiências. 2 Coríntios, capítulo de número, na 2 Coríntios, ele vem mostrando para nós, capítulo de número 11, no versículo de número 25, que ele já tinha algumas experiências com relação a naufrágio, com relação a passar dificuldades, mas aqueles que estavam andando com Paulo ainda não tinham percebido que o Paulo tinha experiência naquele tipo de situação, e ele já tinha passado outras coisas. O que nós estamos vivendo aqui hoje é muito novo para mim, é muito novo para você, é muito novo para a igreja, é muito novo. Nós estamos aprendendo agora a cultuarmos mais dentro dos nossos lares, nós estamos aprendendo agora a estar diante de uma mídia, a estar diante de uma ferramenta, para que nós possamos estar transmitindo a palavra, tudo muito novo. O Senhor agora vem nos ensinando de outras maneiras, mas note que tudo isso que está acontecendo tem contribuído muito mais para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Nós nunca pregamos tanto como nós estamos pregando nesta ocasião. Oh glória, glórias a Jesus. Paulo aqui vem alertando agora os comandantes, juntamente com o centurião que estava levando. Um centurião é um chefe de uma centena, uma centúria. O centurião é aquele que está responsável por um regimento de alguns homens estão sobre a sua tutela, alguns homens, aproximadamente 100 homens. Um centurião significa que ele é um general, é um comandante de uma centena de homens. Pode ser que ele tivesse situações que ele já passou, mas aquela com a qual ele estava vivendo agora, alguém estava alertando ele que aquela situação com a qual ele ia viver era de uma forma toda diferente. É interessante nós analisarmos que antes de chegar o momento da adversidade, eles vão parar num porto chamado Bons Portos, ou Bom Porto. Ali era o momento adequado para que eles pudessem ficar. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que às vezes, antes de chegar o momento de adversidade, antes de chegar o momento em que eu e você, às vezes, não estamos apercebidos com ele, note que essa situação, antes de chegar o momento em qual foge do seu controle, primeiro agora parecia que tudo era um momento de calmaria. O vento era brando. A situação agora, estava até conseguindo enxergar o céu. O momento era adequado. Eu comecei a minha fala falando que antes de chegar no momento de tempestade, você pode ver que um dia antes, você vê uma temperatura se eleva, fica aquele tempo gostoso, esquenta bastante, de repente começa a mudar tudo, o vento começa a chegar, o vento começa a levar, as nuvens começam a chegar, o tempo começa a fechar, e de repente quando você vê, a situação já está propícia para que venha uma tempestade. É mais ou menos dessa maneira o que o Paulo quis dizer. Ele falou assim, olha, parecendo que está tudo muito bom, mas o tempo com o qual nós perdemos, nesse momento que nós estamos aqui apenas rodeando a costa de Creta, ainda estamos apenas rodeando a costa aqui, já nós perdemos o tempo de estar atravessando, ou seja, parece que o tempo que está passando aqui é um tempo adequado, mas se chegar a adversidade, pode ser que nós não tenhamos tempo para sair dela. Oh glória! O texto vem narrando para nós, versículo de número 13, e soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantaram âncoras, e eles navegaram rumo a Creta, soprando um vento brando, soprando uma calmaria, soprando uma situação. E eles falaram assim, nós encontramos um momento propício para que nós possamos dar continuidade. Agora o texto vem narrando para nós no versículo de número 14, mas não muito depois levantou-se um vento impetuoso chamado Euroaquilão. Note que no primeiro momento foi uma calmaria, brando. A igreja passou por momentos de calmaria. Ei, crente, nós nunca crescemos tanto com relação a números de evangélicos. Tem igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, tem igreja de tudo que é. Nós passamos um momento tão brando, pensa num momento brando, num momento calmo.
Nós passamos um momento que fechava-se um bar e abria uma igreja. Nós passamos um momento que se fechava uma discoteca e abria uma igreja. Nós passamos um momento em que se fechavam os grandes salões e abria uma igreja. Nós passamos por um momento onde terrenos se compravam e crescia uma igreja, crescia uma catedral, crescia outra igreja. Um momento de calmaria. Era um momento de calmaria. As coisas estavam acontecendo. Tantos apóstolos que se levantaram. Nós nunca vivemos tanto tempo a década passada. 20 anos atrás nós passamos um momento em que nós tivemos um número exacerbado de igrejas. Aleluia, glórias a Jesus. O Rio de Janeiro praticamente, irmãos amados, é que tem 40% de evangelho. Cresceu demais, a igreja cresceu, a igreja tomou proporções, a igreja tomou corpo, a igreja se tornou algo grande, suntuoso. Calmaria, 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 calmaria. Oh glória, momentos de calmaria. A igreja cresceu. E aí algumas coisas nós fomos perdendo, outra coisa nós fomos assumindo, fomos crescendo. A igreja cresceu de uma maneira assim que nós... Momento de calmaria. Mas note que agora nós estamos vivendo agora um momento diferente. Nós estamos vivendo agora um momento em que nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar com relação a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. O primeiro momento, no versículo de número 13, a igreja passou, eles estavam passando e eles acharam que aquele era um momento propício porque os ventos eram brandos e calmos. Os ventos agora eram favoráveis. O vento agora é favorável para que o nosso propósito seja alcançado. Versículo de número 14. Mas não muito depois levantou-se um vento impetuoso, chamado Euroaquilão. Essa palavra, euro, que significa o vento do norte, e o Áquila, que significa o vento do sul. Imagina agora o encontro de uma corrente quente com uma corrente de ventos frios. O que acontece? Imagina a conjectura aí agora. O euro, que é uma corrente do norte com os ventos quentes, e agora juntamente com o Áquila, que é uma corrente do sul com os ventos um pouco mais frios. Imagina agora a junção de uma corrente fria com uma corrente de ventos quentes. O que acontece? Glórias a Jesus. Choque térmico, né? Aleluia. Imagina ocorrendo um choque térmico no meio de duas situações e você estando no meio dela. Imagina agora um choque térmico de temperatura, você estando no meio do mar, à deriva, ou você estando no meio do mar, no meio de uma travessia, que até então parecia ser uma coisa tranquila. Imagina agora uma corrente quente, juntamente com uma corrente mais fria, e essa corrente se ajuntando, se encontrando em alto mar, e você agora juntamente com uma tripulação. Imagina agora essa situação, e você avisando, porque você já tinha passado por nada menos do que já 3 naufrágios. E você fala, essa corrente não é propício, o momento já não é mais propício, porque já tinha passado o período, ou seja, estava se entrando agora no período do outono. Pastor, antes o momento do outono, o outono significa que nós temos momentos em que está quente, a tarde já esfria, ou vice-versa, o vento já vai começando a mudar, o vento já vai começando a chegar de uma forma mais fria, e aí você vê agora esta situação. Agora eles estão no meio de um euroaquilão, ou seja, eles estão no meio de um tufão, eles estão no meio de um furacão que se levanta, um furacão regionalizado naquela localidade onde eles estão. Imagina a junção de 2 ventos. Imagina agora que você está localizado juntamente no olho do furacão, para dizer mais propriamente disso. O texto vem falando que agora eles estão à deriva, eles estão agora no meio de uma situação, na qual essa situação, você, já não temos mais controle sobre ela. O comandante da embarcação já não tem mais controle no timão para poder estar guiando o barco. Aqueles que estão cuidando das velas já não tem mais controle, porque os ventos são fortes, os ventos são contrário. Se eles abrem para que o vento do sul sopre, o vento do norte é mais forte. Se eles mudam a vela para que o vento do norte sopre,
O vento do sul é mais forte. Perde o controle da situação, perde o controle daquilo que você está vivendo. Aqueles que estão no leme já não tem mais controle. Quem está agora tomando conta das velas já não tem mais controle. Aqueles que estão agora remando para poder se estabilizar o navio já não tem mais controle. Ou seja, eles se encontram agora a sua própria sorte. Oh glória! Alguns se encontram agora sob a sua própria sorte. Está mais ou menos o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A gente A já não sabe mais o que vai fazer, o B também já não está mais entendendo o que vai fazer. Um acha que vai fechar, o outro acha que tem que abrir, o outro acha que tem que isolar, o outro acha que tem que deixar, o outro acha que tem que ser dessa maneira, o outro acha que tem que ser assado. Note que cada um agora está buscando as suas alternativas, mas essas alternativas não é suficiente para nós estabilizarmos a embarcação. Oh glória! Cada um agora está buscando a maneira correta para poder agora trazer a estabilidade da embarcação. Mas note que todos aqueles que estão fazendo algo, aquilo no qual você é experiente, é insuficiente para que as coisas aconteçam. Oh glória! Note que isso que você está vivendo agora, as forças com as quais cada um está colocando diante dessa situação, está sendo insuficiente para poder estabilizar a embarcação. O Euroaquilão significa agora que se levantou um grande tufão, se levantou agora uma grande tempestade de proporções, da qual fugiu o controle, da qual eles não estavam acostumados a estar vivenciando elas. Que tem situações que eu e você nós estamos acostumados a passar por ela. Existem situações que eu e você nós estamos acostumados e nós passamos por ela. Mas coisa difícil é você entrar numa situação na qual você, primeiro, você não está acostumado. Segundo, ela é novidade para que isso aconteça. Primeiro, você tem uma situação na qual você não vivia, e outra, não vivenciava, e outra, você não está acostumado com ela. Oh glória! Glórias a Jesus! A palavra vem nos mostrando para nós que aqueles que agora estavam, esgotaram todos os seus recursos, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você tinha como referência para poder te ajudar nesse momento de adversidade, esgotou tudo aquilo que você tinha aprendido com relação à tempestade. E quantos de nós nos passamos esse tipo de circunstância, tudo aquilo que nós aprendemos? Alguns aprendem numa universidade a passar por alguns momentos, com momento na empresa. A empresa está passando por problemas fiscais, a empresa está passando por problemas econômicos, a empresa está passando por alguns momentos, ajustes, a empresa está passando por algumas situações. A universidade te ensinou até algumas coisas, mas acredito eu que universidade nenhuma ensinou a passar por um momento de pandemia, e nenhuma universidade te ensinou a passar por um Euroaquilão do qual nós estamos vivendo localizado, só que tem pegado tantas pessoas. Nenhuma faculdade tem nos ensinado a passar por esse momento, aonde as empresas estão fechadas, aonde o Brasil está fechado, aonde muitas partes do mundo estão fechadas, aonde nós vemos reinos, aonde nós vemos potências que estão fechadas. Nenhuma faculdade te ensinou a passar por esse tipo de adversidade com a qual nós estamos vivendo. É tudo muito novo. É novo. Talvez você tenha estudo, tenha gabarito, tenha currículo para passar por uma prova, por uma tempestade. Talvez você tenha currículo para passar por um momento de adversidade. Talvez o seu currículo é para passar por momentos de economia, por um momento de problemas fiscais na empresa. Mas às vezes as proporções que às vezes são tomadas é muito maior daquilo que nós estamos vivendo. Talvez a proporção que nós estamos vivendo hoje é uma proporção que tomou dimensões da qual eu e você, querido, das proporções que a qual eu e você jamais iríamos imaginar. Agora eles estão diante de uma situação que tomou uma proporção da qual eles jamais imaginariam que essa situação chegaria. E o mais interessante, eles se encontram dentro. Versículo de número 14. Mas não muito depois levantou-se um vento impetuoso, tempestuoso, chamado Euroaquilão.
e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-los em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. Versículo de número 15. A primeira situação, no meio de uma situação que nem a qual eles estavam vivendo, da qual agora eles são o centro, porque imagina agora os ventos contrários do norte, os ventos contrários do sul, se encontram agora no meio do mar, ali perto do mar de Creta, e agora aquele vento vai fazer um tipo de um redemoinho. O vento agora vai ser dois ventos soprando de forma contrária, vem batendo, açoitando, aonde aqueles que todos os recursos que ele tinha com relação a estabilizar uma embarcação foi insuficiente. E o texto vem falando que agora o barco se encontra à deriva, ou seja, todos os recursos que eles tinham para poder colocar o barco ou estabilizar a embarcação foi insuficiente. Está parecendo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Todos os recursos que nós estamos vivendo está sendo insuficiente para podermos colocar essa situação com a qual nós estamos vivendo. Todas essas situações que nós estamos passando no dia de hoje têm sido insuficiente para colocar de novo a embarcação no seu devido lugar. Tudo aquilo que nós aprendemos foi insuficiente para colocarmos de novo as coisas no seu devido lugar. Ei crente, ei santo, ei santa, mas o Senhor aqui vem me trazendo hoje numa palavra, e a palavra hoje é interessante que nós iremos ver alguns versículos adiante, em que o apóstolo Paulo vem falando, ei, é bom que vocês comam, é bom que vocês agora recuperem as forças de vocês. Eu quero dizer mais, eu orei ao Senhor, e Ele me disse que hoje ninguém morre. Aleluia, glórias a Jesus. Tem gente que no dia da adversidade, eu falei pela manhã aqui, pregando lá na igreja do pastor Danilo Santana, eu falei que uns na dificuldade pegam pedras. 1 Samuel capítulo de número 30, e os versículos em diante vem narrando que no meio de uma situação adversa, que eles estavam ali, a cidade foi saqueada, alguns pegaram, alguns choraram, alguns razoaram em seu coração, enquanto no dia da adversidade pega pedras, outros clamam ao Senhor. Enquanto no dia da adversidade larga o leme, larga o barco, larga o remo e já não querem fazer nada, deixar o barco à deriva, outros vão consultar ao Senhor. Aleluia, glórias a Jesus, glórias a Deus. Enquanto alguns estão parando, Deus vem falando, consulte, continua nos pés, continua firme no Senhor. Enquanto uns estão procurando pedras, o Senhor fala, ei, continua buscando e me procurando, porque vem providência para a sua casa, vem providência na tua família, vem providência para os seus. Enquanto uns estão depositando confiança no homem, enquanto uns estão achando que é no homem que vamos achar a circunstância, eu quero te dizer, ei, clama pela misericórdia dele, clama pela misericórdia do Senhor, clame pela misericórdia de Jesus, porque nós iremos sair dessa situação. Clame pela misericórdia, porque é o motivo pelo qual eu e você ainda estamos aqui, permanecendo de pé, fazendo a vontade daquele que nos chamou para essa importante e grandiosa obra. Oh glória! O texto vem narrando para nós que agora esses homens que estão diante de uma situação da qual fugiu o controle, pode ser que eles tenham aprendido para a embarcação no momento que está passando por tribulação, precisa segurar melhor o leme. Pode ser que eles tenham aprendido que quando os ventos são adversos, você precisa colocar os mastros de uma forma diferente, você precisa colocar as velas de uma forma diferente. Mas note que eles esgotaram todos os recursos para poder estabilizar de novo a embarcação. E o versículo de número 15 vem falando que eles se encontram agora à deriva. E derivar aqui significa a própria sorte. Derivar aqui fugiu do controle. A deriva aqui significa que agora os seus recursos naturais, ou aquilo que todos os seus esforços foram inúteis diante de uma situação. Estar à deriva aqui significa que aquilo que você aprendeu foi insuficiente para te tirar dessa situação. Estar à deriva aqui, pastora Valéria, significa que aquilo que nós tínhamos para lutar com relação a uma situação foi muito pouco. E agora nós nos encontramos agora com o barco à deriva, ou seja, estamos à nossa própria sorte. Agora o vento leva para onde quer.
o vento quebra para onde quer. Você é açoitado de um lado, você é açoitado do outro. A embarcação agora já se encontra à deriva. Pode ser que agora não tenha estabilidade nas ondas, as ondas agora se tornam maiores e jogam alguns. Barco à deriva significa que teremos percas. O barco à deriva significa que nós teremos algumas percas pessoais, percas familiares, percas materiais. Barco à deriva vem mostrando isso para nós, vem mostrando que agora nada mais que está dentro daquela embarcação está seguro, nada mais que está dentro daquela embarcação agora tem segurança, está à deriva. Pode ser que se perca, pode ser que alguns caiam no mar, pode ser que a embarcação não aguente e ela se rompe, pode ser que agora aquilo que tem de valor lá não significa muita coisa, porque a vida agora está sendo colocada em risco. A primeira coisa que nós aprendemos quando uma situação dessa começa a chegar, se livra da carga. O que nós aprendemos que agora, quando uma embarcação ela se encontra pesada, você começa agora a aliviar a carga. E mais nada daquilo que era valioso para você significa alguma coisa, porque a vida agora está sendo colocada em risco. E aí você coloca aquilo que tem de valor e a sua vida, e você vê se é valioso ou não. Barco à deriva significa que agora que aquilo que você tinha tido como valoroso, aquilo que você tinha como valioso, aquilo que você guardava agora não significa muita coisa. Oh, glórias a Deus! A embarcação está à deriva. Isso nos mostra a situação que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. Muita coisa é importante, mas se perdermos a vida, tudo não tem mais significado. Ou a ressignificação daquilo que nós fazemos com relação a tudo aquilo significa que a tua vida é importante. E nada mais é importante do que você estar com vida e com saúde. Barco à deriva agora significa que eles estão abrindo mão de algumas coisas em prol das suas próprias vidas. O barco à deriva agora vem mostrando que eles optaram em abrir mão por salvar as suas próprias vidas. Glórias a Deus. Versículo de número 16. E correndo baixo a uma ilha de Clauda, tivemos muito trabalho para recorrer aos botes, e tendo recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem ainda à deriva, arriscaram as velas e deixaram-se ser levado. Glórias a Deus. Versículo de número 18. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio, e no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio, e nem o sol e nem as estrelas aparecendo por muitos dias, e não pequena tempestade nos pressionando, e nós perdemos todas as esperanças de sermos salvos. Note que no primeiro momento a adversidade foi tanta que eles começaram agora, aquilo que eles tinham por valor, eles agora estão colocando eles mesmo com as suas próprias mãos, estão se desposendo daquilo que para eles era valoroso, porque as suas vidas agora estão sendo colocadas à prova. Note que agora eles estão abrindo mão de uma série de situações, estão abrindo mão de uma série de recursos. E note que agora que no versículo de número 19, eles vêm falando que agora eles perderam a esperança. O versículo de número 19 agora, o versículo de número 20, eles vêm falando agora que eles estão agora perdendo. Versículo de número 20, nem o sol, nem as estrelas aparecendo por muitos dias, e não pequena tempestade nos pressionando, perdemos todas as esperanças de sermos salvos. Quando ele vem falando aqui, nem o sol e nem a lua por muitos dias, ele vem falando que a situação fugiu o controle de uma tal maneira. A situação fugiu o controle de uma tal maneira, porque existem situações, meu querido, que nós passamos, que são corriqueiras. O texto mostra para nós uma situação da qual fugiu o controle, uma situação que parecia de calmaria, e que agora se levanta uma grande tempestade, da qual tomou grandes proporções, e esse euroaquilão, um vento do norte, juntamente com um vento do sul, o encontro de duas correntes que faz um choque térmico, vai fazer que agora esse tufão venha tomar uma grande proporção, e essa proporção faz com que esses
esse barco, essa embarcação agora seja apenas mais um alvo para que aquela tempestade venha sucumbir à vida daqueles que agora estão nela. E a última situação com a qual nós vemos é que esses homens agora perderam a esperança de serem salvos. Note que agora aqueles que estão dentro da embarcação estão perdendo a esperança. Ou coisa difícil é quando o homem perde a esperança que o amanhã será melhor. E hoje eu venho aqui como profeta na tua vida, querido, não perca a esperança, porque daqui a pouco eu tenho a plena convicção que essa situação vai mudar. Não perca a esperança, porque daqui a pouco eu tenho certeza que Deus vai se revelar. Não perca a esperança, continua acreditando, não perca a esperança, não perca a esperança. Acredite que nós iremos sair dessa situação, acredite que daqui a pouco as coisas vão de novo tomar o seu rumo, vão de novo tomar o seu curso normal, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Acredita, vai acreditando aí, santo, acredita aí, santa, para não, cutuca esse irmão que está do seu lado aí e fala, não para não, meu irmão, eu sei que está difícil. E aí, se você acha que a sua situação é difícil, vê lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, dá uma olhadinha lá no currículo do apóstolo Paulo, e vê se está bom para você. Se você acha que essa situação que você está vivendo, que você já passou por tudo, dá uma olhadinha lá, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 25 e diante, dá uma olhadinha lá no currículo do Paulo. Só enfrentar embarcações, só enfrentar naufrágio foi 3. Fome, açoite, ser traído pelos irmãos, tentativa de morte. O Paulo aqui vem elencando o currículo dele. E alguns de nós elencamos o nosso currículo por sermos conferencistas, né? Quem vai vir pregar aqui é o conferencista. Pregou lá em Harvard, pregou lá em Nova York, pregou lá em Nova Jersey, pregou em todos os locais, pregou na Europa. É um conferencista, é alguém importante. Olha o currículo dele: doutor em ciência da religião, fala grego, hebraico e aramaico, fala também latim, doutor da religião, estudou na Pontifícia Católica, estudou na Presbiteriana Mackenzie, conhecedor das línguas, conhecedor dos textos da língua massorética, dos textos massoréticos, das vogais massoréticas, conhecedor da palavra, exegeta, apologeta da palavra, conhecedor, grande explanador da palavra, grande pregoeiro. Nós temos isso, currículo, mas sempre currículo mostrando o nosso sucesso, o currículo mostrando os nossos grandes feitos, o currículo mostrando aonde nós chegamos por levar essa palavra. O Paulo, no capítulo de número 11, de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo número 25, ele vem mostrando o currículo dele, mas só de aflições e de situações adversas por amor a esse evangelho. Esse que agora está dando um conselho para aqueles homens que estão querendo atravessar para chegar na Itália. Ele vem falando: ei, o momento com o qual nós perdemos aqui foi um momento de muita importância. Eu acho que agora não seria a ocasião de nós atravessarmos, porque já se passaram os dias das grandes navegações, e agora não seria o momento mais propício para que nós darmos continuidade a essa viagem ou a essa empreitada com a qual. Mas o texto vem falando que aqueles homens não deram ouvido para Paulo. E agora nós estamos no meio de uma situação. E aí no versículo de número 20 vem falando que eles esgotaram-se todos os seus recursos, esgotaram-se todas as forças, eles tiraram tudo aquilo que eles tinham aprendido. E agora o texto vem falando que eles estão agora desanimados. O texto vem mostrando para nós que agora eles se desanimaram, e eles acham que eles não vão mais sair daquela situação. Versículo de número 21. Mas após uma longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: senhores, deveis ter-me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano. E agora vos exorto, ou agora vos aconselho, para que vocês tenham bom ânimo,
porque não se perderá a vida nenhuma de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Note que no meio de uma situação adversa, note que no meio que alguns, versículo de número 20, o texto vem falando que esses homens agora perderam as esperanças. Versículo de número 21, o texto vem falando que agora, por passar uma grande abstinência, caiu sobre eles um grande silêncio. Paulo agora se levanta no meio deles e disse: senhores, deveis ter dado ouvido, mas agora a situação é a seguinte: tem bom ânimo. Paulo agora vem falando, a situação é o seguinte: vocês deveriam ter me ouvido antes. Vocês deveriam ter me ouvido, mas já que não ouviram, eu quero dar um conselho: tem bom ânimo. E ter bom ânimo significa toda a diferença. Note que no versículo de número 20 nós vamos ver que alguns perderam a esperança, já não acreditavam mais que sairiam vivos. Versículo de número 22, Paulo agora se levanta, agora é a voz do Senhor falando: ei, crente, tem bom ânimo, porque assim diz o Senhor, Ele me mostrou que ninguém vai se perder, nenhuma vida hoje se perde, a não ser a embarcação. Oh glória! Nenhum hoje se vai perecer, a não ser a embarcação. Paulo agora está conclamando para que eles pudessem ter bom ânimo. E no dia da adversidade você precisa ter esse bom ânimo. No dia que as coisas não estão acontecendo da maneira que você gostaria, é necessário que você tenha esse bom ânimo. Porque coisa boa você está do lado de alguém animado, coisa boa você está do lado de alguém motivado, coisa boa você está do lado de alguém que tem amor e quer preservar a vida dele. Ou coisa difícil é você estar do lado de pessoas desanimadas, pessoas que já não estão acreditando, pessoas que já estão à sua própria deriva. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão agora com as suas vidas à deriva? Pastor Anderson, o que você quer dizer com isso? Procura agora numa Cracolândia, você vai ver pessoas que deixaram agora as drogas levar a sua própria vida, estão à deriva. Procura agora pessoas que são viciadas no vício do álcool e que já não tem mais controle de poder falar não para um vício, estão à deriva. Procure agora pessoas que estão passando por momentos de adversidade e que já não tem mais força para sair desse momento de estão à deriva. Note que o que mais nós vamos ver são pessoas que já deixaram, estão à deriva, estão à sua própria sorte, porque já não acreditam mais que são capazes de sair de uma situação. Oh glória! Paulo agora vem falando, depois de um momento de resignação. A resignação aqui significa procurar culpados. Resignação significa aonde foi que eu errei. Resignação significa o que eu fiz de errado. Resignação significa aqui por que a situação estava tão calma, tudo parecia que ia dar ia tomar um outro rumo e de repente tudo mudou. Tudo mudou. E às vezes nós perdemos tempo demais procurando, nesse momento de resignação, nós ficamos procurando aonde foi que errou, quem errou, por que errou. Esse momento nós ficamos. E aí o Paulo vem com um conselho para poder ter bom ânimo, porque hoje ninguém vai perecer. Pastor Anderson, mas nós vimos tantas pessoas que estão morrendo. Hoje o Brasil morreu mais de 100 mil, hoje passamos das 100 mil pessoas, passamos das 5 mil mortes. Quantas pessoas que estão ficando no meio do caminho? Quantas pessoas que estão agora ficando no meio do caminho por causa dessa doença, desse vírus que tem chegado na casa do meu irmão, chegado na casa da minha irmã? Quantas pessoas que têm perdido entes? Quantas pessoas? Mas nós precisamos ter força e bom ânimo para podermos sair dessa situação. Nós precisamos ter força e bom ânimo para superar essa adversidade. Nós precisamos ter força e bom ânimo para podermos caminhar um pouco mais. Nós precisamos ter força e bom ânimo para poder superar esses momentos de adversidade. Você precisa ter força e bom ânimo para poder lutar pela tua casa. Você precisa ter força e bom ânimo para lutar pela tua vida, para lutar pelos seus e poder sim dar uma ressignificação para a tua vida e tudo aquilo que você tem buscado no Senhor. Oh glória! O texto vai discorrendo agora, porque aí o versículo de número 25 vem falando: e agora vos exorto, para que vós tenhais bom ânimo, porque não se perderá
a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio, porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temais, Paulo, é necessário que sejais levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como foi dito. Glórias a Jesus. Paulo agora vem falando a sua experiência com Deus, falando para o meu irmão, falando para a minha irmã: tem bom ânimo, porque o Senhor falou assim que é necessário que eu chegue diante de César, é necessário que eu me apresente diante de César Augusto, é necessário que eu chegue, é necessário, às vezes, meu querido, essa tempestade que nós estamos passando, e que às vezes eu e você não estamos compreendendo, essa tempestade que nós estamos passando, que estamos perdendo vidas, porque no meio de um furacão, no meio de uma situação dessa, perdemos vidas, no meio de uma tempestade como essa, perdemos bens, no meio de uma tempestade com a qual nós estamos vivendo, nós perdemos algumas coisas, mas o Senhor vem falando que é necessário também que nós tenhamos bom ânimo. Cada um de nós precisamos ter bom ânimo para sair dessa situação adversa, essa situação com a qual nós estamos vivendo. Porque alguns, olha só, alguns que estavam naquela embarcação, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, você vai ver os versículos discorrendo adiante, o texto vem falando que alguns já tinham perdido a esperança. E no dia que as pessoas perdem a esperança, como é bom ter alguém, meu querido, que vem com uma palavra, de novo te dando conselho, te dando de novo ânimo, para que você de novo se torne de novo aquela pessoa ativa, aquela pessoa acreditando que o amanhã será diferente. Oh, coisa boa! Como eu falei para os irmãos, como é bom você estar do lado de pessoas que no dia da adversidade ela te ajude você a crescer, cresça um pouco mais. Não pare no meio dessa situação. E o texto vem falando, meus queridos, você vai decorrendo, capítulo de número 27, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, o texto fala que eles, depois daquela situação, o barco sim se perdeu, as coisas sim se destroçaram, o naufrágio sim aconteceu, mas o texto vem falando que todos se salvaram naquela situação. O texto vem falando que todos eles, o Senhor, assim como falou para Paulo, o Senhor assim colocou todos em segurança naquela ilha de Malta. E vocês conhecem a história. O texto vem falando no capítulo 28 do Atos dos Apóstolos que o Paulo agora chega e todos ficaram atônitos e surpresos com aquele homem. Porque o texto fala que no meio do naufrágio, no meio daquela situação, alguns, o que eles fazem quando os presos o barco está à deriva, pastora Valéria, e é o momento em que você vai pegar e o barco está para naufragar. Você mata todos os presos para que nenhum escape. Você mata todos e aí você sabe que aquela embarcação... Mas o texto vem falando que o centurião não permitiu que matassem esses. E foi sim, teve um grande naufrágio, mas o Senhor assim o fez que todos se salvassem naquela situação. Quando chega na ilha de Malta, vocês conhecem bem a história, o texto vem falando que agora o Paulo vai pegar e vai se aquecer em uma fogueira. E aí, quando ele está ali se aquecendo na fogueira, o texto vem falando que uma víbora sai do meio da fogueira que estava ali e pica a mão de Paulo. E todos que estão falando, falam assim, esse homem é alguém condenado, esse homem é alguém que os próprios deuses estão colocando a mão sobre ele, esse daí não vai se salvar. E estavam, pastora, esperando o momento que Paulo caísse, porque uma víbora picando um homem na situação, ele acaba de fugir do naufrágio, agora chega diante de uma fogueira e vai colocar mais um atributo no seu currículo. Eu também fui picado por uma víbora. O Paulo vem mostrando no 2 Coríntios 11, do 25 em diante, o seu currículo, mas de aflições que ele teve por amor ao Evangelho.
E agora o apóstolo Paulo ele vai poder colocar mais uma vírgula nesse currículo. Aí ele fala assim, olha, e também no meio de naufrágios, eu também fui picado por uma víbora, mas eu estou aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu me encontro aqui para ser a testemunha de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu me encontro aqui para poder ser a testemunha ocular daquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Glórias a Jesus. E o Lucas, que escreve o Atos dos Apóstolos, agora tem também o relato do próprio Paulo daquilo que aconteceu. Lucas participou de algumas viagens juntamente com Paulo, mas acredito que essa, quando ele se encontra em Roma juntamente com Paulo, e Paulo começa a narrar tudo aquilo que tinha acontecido, após que o evangelista Lucas agora fica atônito e fala, meu Jesus, que situação, um homem que passa situações como essa e mesmo assim ainda se encontra de pé fazendo a vontade de Deus. Tudo isso para poder falar para você que essa adversidade não pode fazer com que você pare. Tudo isso para poder falar para você que essa adversidade não pode fazer com que você se diminua, mas que nós possamos tomar a proporção daquela que o Senhor espera. Glórias a Deus. Você que tem o seu próprio negócio, a coisa não vai acabar. Daqui a pouco você vai aprender uma nova maneira de poder estar adiante de uma situação, e você vai estar sim, o nome do Senhor será glorificado. Aquilo que você abriu, aquele negócio que você tem, muitas pessoas dali necessitam para que elas cresçam como pessoas, possam crescer. Glórias a Deus. Pastor Arleide, irmã Arleide ali, a reitora ali da faculdade Jardim. Ei, pastor, eu quero dizer para você que ali aquela sua faculdade de direito, tantas pessoas ali que necessitam e que estão mudando a sua história, minha irmã, porque tem conseguido realizar o seu sonho, e o sonho dela é que ela seja um advogado, o sonho que ela seja alguém importante, e você está contribuindo para isso. Eu quero te dizer que aquela faculdade vai prosperar de uma maneira, a sua faculdade vai prosperar, você vai sair muito melhor dessa situação, você vai aprender a trabalhar muito mais com as mídias sociais, a fazer sim, cursos à distância, o nome do Senhor será glorificado, minha irmã, e você vai ver a mão do Senhor agindo. Essa situação não é para a morte, essa situação não é para fechar o seu negócio, essa situação é para que nós cresçamos ainda mais, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh glória! Glórias a Deus. A situação não é para nós pararmos. Essa situação não é para nós desanimarmos, ei crente. A situação não é para você parar, mas a situação é para você aprender com ela e vamos crescer, porque isso não vai fazer com que a igreja pare, isso não vai fazer com que você seja sucumbido, isso não vai fazer com que você agora seja mais um para entrar para as estatísticas. Mas você vai falar assim, quando tudo parecia que estava fechado, Ele abriu as portas. Quando tudo parecia que estava fechado, Ele se apareceu, se fez presente na minha vida e mudou a história. E a uns que achavam que era o fim, o Senhor estava apenas proporcionando uma oportunidade de crescimento. Oh glória! Quando alguns acham que você acabou, você parece uma ave fênix que sai do meio da cinza e vai caminhar um pouco mais. Quando alguns acham que essa fornalha vai te matar, vai te sucumbir, Deus chega com a providência e a coisa vai começando a mudar. Glórias a Jesus. Queridos, às vezes no seu currículo, você também vai poder colocar uma história como essa. Talvez no seu currículo não seja só momentos de sucessos, de grandes feitos, mas nós aprendemos também com os momentos de adversidade. É tão bom nós passarmos por momentos felizes. E a palavra que eu quero deixar para você, curta bastante todos os momentos bons que você passou. Curta mesmo. E os momentos ruins, passe por ele. Aprenda com ele. Tire lições dele. Porque às vezes nós aprendemos, né? Só queremos aprender no dia em que você é campeão, né? No dia da medalha no peito. Como é gostoso, né? O dia do diploma, o dia da colação de grau, o dia que você é outorgado bacharel em direito, o dia que você é outorgado bacharel em ADM, o dia que você é outorgado bacharel em enfermagem. Mas às vezes nós não estamos preparados para o dia do negócio não dar certo, o dia de perder uma causa, o dia de precisar, os seus negócios não estão saindo do jeito que você quer.
No dia que você vai ter que cuidar de alguém que você tanto amou e que chegou no momento do óbito. Porque acontece, a nossa vida é uma vida que vem passando por isso. O texto do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, vem mostrando isso. A embarcação que saiu com destino à Itália era uma embarcação rica. Era uma embarcação em que estavam levando posses e coisas valiosas. Mas note que no meio da adversidade, note que no meio de um furacão, note que no meio de um tufão, como aqueles que eles estavam vivendo, aquelas coisas não significou muita coisa e eles precisaram abrir mão. E às vezes esse momento de adversidade é momento de abrir mão. Pastor, vai ter percas? Sim. Materiais? Sim. Profissionais? Sim. Mas Deus ainda te deu vida. Deus ainda te deu vida. Deus ainda te deu vida, o Senhor ainda te deu vida. E eu tenho certeza, essa palavra de bom ânimo para a sua vida que eu quero deixar. Essa palavra de bom ânimo. Pastor, pode ser que essa palavra hoje não sirva. Mas pode ser que se na segunda-feira você precisar ouvir, que você possa ouvir essa palavra de bom ânimo. E eu quero dizer para você, que ainda que você tenha percas, você ainda se encontra vivo. E a coisa mais importante para um homem é a vida. E se Deus te deu vida e te deu saúde, de novo Ele vai te dar proporção para você crescer de novo. Glórias a Deus. Se Ele te deu vida e se Ele te deu saúde, é o suficiente para você caminhar mais um pouco. Se Ele te deu vida e te deu saúde, o resto eu tenho certeza que com a capacidade que você tem, com essa maneira que você tem, com esse bom ânimo, com essa gana que você tem de vencer, será apenas uma circunstância ou será mais uma vírgula nessa história vitoriosa que você tem, santo. Nessa história vitoriosa que você tem, santo. É isso que eu espero. E essa é a palavra. Tem uma pregação que eu gosto bastante do pastor Marco Feliciano. E com o pastor Marco Feliciano é fábrica de campeões. Toda vez que eu me encontro abatido, pastores, toda vez que eu me encontro cabisbaixo, toda vez que eu me encontro meio melancólico, por quê? Porque eu nasci, por quê? Por quê, Senhor? Mas por que essas coisas acontecem comigo? Senhor, eu sou tão bom, eu prego a Tua palavra, Senhor, eu trabalho de segunda a sábado, Senhor, eu sou um bom marido, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, Senhor, por que essas coisas acontecem comigo? Sabe aquele momento que você começa a fazer os porquês da vida? Você fica começando a fazer os questionamentos, buscando no Senhor, o porquê está acontecendo? Aí eu coloco lá, fábrica de campeões, e começo a ver de novo que o Senhor Deus, Ele não precisa explicar, mas Ele quer apenas que você aprenda com aquela situação que você está vivendo. E que daqui a pouco de novo você vai estar muito mais forte, vai sair muito mais capacitado e vai sair dando valor a tudo. Vai sair dando valor a cada minuto. Vai sair dessa situação dando valor para tudo que você está fazendo. Se Ele deu oportunidade de trabalho, você vai fazer melhor. Se Ele deu oportunidade de você voltar para a faculdade, você vai estudar ainda mais. Se Ele te deu oportunidade de você estar com a sua família, você vai valorizar ainda mais. Se Ele te deu oportunidade de você conquistar, você vai conquistar e vai valorizar cada real daquele que Ele te proporcionou. E vai ajudar muito mais pessoas. Paulo vem falando assim, olha, o Senhor me deu uma revelação. E na revelação que Ele me deu, hoje ninguém morre. O Senhor me deu uma revelação. E na revelação que Ele me deu, ninguém vai perecer. Algumas percas, mas você ainda se encontra de pé. Queridos, eu quero deixar essa palavra para você. Quero deixar essa palavra no teu coração. Eu quero que você tenha uma semana, em nome de Jesus, que você esteja impedido de adoecer. Nós sabemos que esse Covid-19 vai tomar proporções da qual eu e você jamais imaginamos. Nós estamos vendo que nós iremos tomar uma proporção. O Brasil vai passar por um momento tão caótico. Mas tem bom ânimo. Tudo vem nos convergindo e nos mostrando que nós iremos passar por um momento caótico, crítico aqui nesse país. E que eu não sei como é que nós vamos sair. Mas a palavra que eu quero deixar para a tua vida tem bom ânimo. Eu não sei, mas tem bom ânimo. Tenha convicção. Se você puder, faça tudo que estiver no seu alcance. E peça pela misericórdia de Deus, peça pela misericórdia do Altíssimo, peça pela misericórdia da tua casa, peça pela misericórdia dos teus filhos, de todos aqueles que estão à sua volta, peça pela misericórdia de Deus. E peça para que o Senhor possa fazer com que ninguém venha perecer.
É isso que eu quero deixar para você, para que nós ainda iremos enfrentar muito mais do que está por vir. Quando passarmos pelo momento do vírus, nós iremos começar agora o momento da economia. E eu não sei qual vai ser o mais letal. Eu não sei qual vai ser o mais traumático. Eu não sei qual vai ser o pior dos que nós iremos enfrentar. Se é o pós-pandemia ou é esse momento adverso. Mas acredito que por mais que nós estejamos aqui, mas se Ele te deu vida, a tua vida vale mais do que percas materiais. A tua vida vale muito mais do que situações ou algumas percas que nós podemos ter. Mas Ele vai te dar condição de novo, de você, com esse bom ânimo e com essa vontade que você tem de vencer e de dar a volta por cima, e essa capacidade que você tem de ser alguém, de novo se reinventar. Essa palavra, nós vamos sair desse momento de pandemia, mas nós vamos precisar nos reinventar. Uma série de situações, igrejas vai precisar se reinventar. Meios que nós utilizávamos e nós achávamos que não eram tão importantes, nós vamos precisar nos reinventar em várias áreas, em várias esferas, em várias situações. Nós vamos precisar nos reinventar para nós passarmos por essa adversidade. Queridos, a palavra que eu quis deixar para você, que hoje vem falando, que é lá no Atos dos Apóstolos 27, um euroaquilão, euro, vento do norte, Áquila, vento do sul, o encontro de duas frentes, a frente quente, juntamente com a frente fria, ela se encontra e ela vai fazer um choque térmico. Esse choque térmico vai fazer uma grande tempestade regionalizada, uma grande tempestade localizada, uma grande tempestade na qual todos os recursos naturais e humanos é insuficiente para poder passar por ela. Glórias a Jesus. Mas o nosso euroaquilão que nós estamos enfrentando é muito maior. O nosso euroaquilão hoje significa que uma humanidade está passando por esse momento tão difícil e caótico, mas que nós precisamos estar unidos para passar por ele. Fique com essa palavra, que o Eterno venha dar uma semana de paz para você, que o Eterno venha dar uma semana de muita bênção na sua vida, que o Eterno venha de novo poder acampar os santos anjos na tua casa, e que você possa colocar na sua menorá os sinais ali, que vem falando, os sinais mnemônicos, para que o anjo do Senhor, o anjo da morte não venha alcançar a tua casa, o anjo da morte não venha alcançar a tua família, o anjo da morte não venha alcançar os teus. Que você tenha uma ótima semana. Eu quero te convidar para uma breve oração. Eu quero te convidar para um momento de oração. Ore junto comigo, para que nós possamos aqui entregar esse culto, entregar esse momento dessa palavra. Que essa palavra venha te dar força para caminhar mais uma semana. Que essa palavra venha te dar força para que você possa caminhar mais um pouco, no nome de Jesus. Queridos, próxima quarta-feira nós estaremos ali fazendo uma live ali na sede da igreja do pastor Márcio Costa, ali no Parque das Américas. E se você puder, a partir das 19h30, nós estaremos pelo Facebook de novo, transmitindo mais uma live direto ali do Parque das Américas. E eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigado. Vamos orar junto comigo, no nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, pelo dia de vida. Obrigado, Deus, por poder entregar mais uma porção da sua santa palavra. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor deu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, do versículo, meu Pai querido, 15 em diante, que vem falando, meu Pai querido, a respeito de um grande livramento que o Senhor deu para Paulo, de um grande livramento, Senhor amado, que o Senhor deu para os seus. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa a casa do meu irmão, abençoa a vida de cada um que esteve nessa live, abençoa, meu Pai querido, cada irmão. Senhor, em nome de Jesus, não permita que esse meu irmão fique doente, não permita que essa minha irmã venha ficar doente, não permita, meu Pai querido. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai querido, a mesa do meu irmão, abençoa a mesa da minha irmã, Senhor. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar o leite, não deixa faltar a provisão, não deixa faltar o mantimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu repreendo, meu Pai querido, esse espírito, Senhor amado, pandêmico que tem assolado a humanidade, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas santas mãos. Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai querido, essa semana, meu Pai.
Vai ser uma semana, Senhor amado, turbulenta. Vai ser uma semana, meu Pai querido, uma semana que nós iremos tirar, Senhor amado, muitas conclusões, meu Pai, com relação a nós abrirmos ou não, meu Pai querido, o mercado, abrirmos ou não, Senhor. Mas toma nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu venho pedindo pela vida do nosso presidente, eu venho pedindo pela vida do nosso governador, eu venho pedindo pela vida do prefeito desta cidade, meu Pai. Não permita, Senhor amado, que esse vírus, Senhor, venha a ser uma catástrofe aqui na cidade de Mauá. Não permita, Senhor, que esse vírus venha a ser uma catástrofe, Senhor, ainda de proporções inimagináveis, Senhor amado, aqui no Brasil, Senhor. Senhor, com que esse momento que nós estamos de quarentena possa, Senhor, conter a ação desse vírus, meu Pai. Por mais que 5.000 almas, Senhor amado, já foram ceifadas, Senhor, mas meu Pai, não permita, meu Pai querido, toma nas tuas mãos as UTIs, meu Pai, toma nas tuas mãos todo o centro, Senhor amado, de hospitais, Senhor amado, de campanha que nós temos, toma nas tuas mãos, meu Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, Senhor, aqueles que são, meu Pai, operadores de UTI, Senhor, que cuidam das UTIs, meu Pai, em nome de Jesus, não permita, meu Pai querido, não permita, Senhor, a ação desse vírus seja mortal e letal na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Não permita, Senhor, que esse vírus chegue no meu vizinho da direita, no meu vizinho da esquerda. Não permita, Senhor, que esse vírus alcance, Senhor, os meus, a minha casa, a minha família. Não permita, Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada um na tua maneira, cada um, meu Pai querido, na tua força e na tua proporção, está fazendo algo, Senhor, no nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Oh, meu Pai querido, se porventura tem alguém no nosso meio que está precisando do recurso desse dinheiro, meu Pai querido, que o governo tem solicitado para algumas famílias, Senhor, que ainda não conseguiu, Senhor amado, que o Senhor venha fazer, meu Pai, mover a situação para que esse dinheiro chegue na casa do meu irmão, que essa providência chegue na casa da minha irmã, que essa providência do alimento, que a providência, meu Pai querido, do pão, do leite, possa chegar na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, Senhor. Não permita, Espírito Santo de Deus, cuida, Senhor amado, de cada um, cuida dos asilos, cuida dessas UTIs, cuida do semi-intensivo, cuida, meu Pai querido, do meu irmão, aquele que tem família, aquele que está sem família, aquele que se encontra agora, meu Pai querido, numa Cracolândia, aquela Cracolândia que nós temos ali em Rio Grande da Serra. Alcança aquele meu irmão que está debaixo da ponte, alcança, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, aquela casa, aquela família, aquele meu irmão que está desesperançoso, aquele meu irmão, Senhor, que já não tem mais força, que está, meu Pai querido, nesse momento, um estado de pânico, no nome de Jesus, Senhor, coloca de novo, Senhor, ânimo na vida do meu irmão, coloca ânimo na vida da minha irmã. Ei crente, você é valioso, você é valoroso, você é o que tem mais de precioso para o Senhor, e você é a coisa mais importante. Foi por esse motivo que o Senhor morreu na cruz do Calvário, para que hoje você estivesse aqui, e não vai ser um vírus, não vai ser uma situação de pandemia que vai fazer com que você pare, mas você vai poder colocar no seu currículo que o Senhor te preservou, e o nome dele vai continuar sendo glorificado através da tua vida. Ei, meu querido, no nome de Jesus, Deus, dá uma semana de paz para o meu irmão, dá uma semana de paz para a minha irmã, dá uma semana de vitória para o meu irmão, dá uma semana de saúde, Senhor, dá uma semana, meu Pai querido, na tua santa presença. Deus, eu te agradeço, ó Todo-Poderoso, ó Altíssimo, muito obrigado, Deus, obrigado pela empresa que eu trabalho, obrigado, meu Pai querido, porque em meio a essa situação, meu Pai, ela me preservou meu emprego, ela preservou, meu Pai querido, ela preservou, meu Pai, meu posto de trabalho, preservou, meu Pai querido, o meu convênio médico, o convênio médico da minha esposa. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado mesmo, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, meu Pai querido, pela saúde que o Senhor tem me dado, obrigado pela saúde da minha esposa, obrigado, meu Deus, pela vida de cada meu irmão que se encontra aqui, obrigado, Senhor, por essa condição que o Senhor me deu, meu Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado. Deus, alcança cada um nesta live, Senhor. Alcança o meu irmão, alcança a minha irmã. Dá uma semana de vitória para ele. Dá uma semana de paz. Dá uma semana, Senhor amado, na tua santa presença. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Querido irmão, querida irmã, tenha uma ótima semana. Ergue a cabeça. Ergue essa cabeça. Coloca de novo aquele... Enche o pulmão, né? Tem um professor de coach que ele ensina você a respirar, sabe? Sabe? Ele ensina você a respirar. Respira comigo e faz... Respira. Sabe o que é isso? Fôlego de vida. Sabe o que é isso? Você está vivo. Respira. Ele te deu de novo condição para que nós possamos passar. Tenha uma ótima noite. Você que vai ficar agora na sua casa, coloca aí um filme abençoado, um filme bem legal. Se for para ouvir coisa aí para te deixar meio para baixo, não assiste não. Se vai assistir algum programa de jornal aí, que vai ficar mostrando aí, não assiste não. Põe um filme legal, põe um filme abençoado, põe um filme bem animado, um filme, sabe, para você de novo se alegrar, porque eu tenho certeza que Deus, nosso Senhor Jesus, Ele vai continuar te abençoando, e para você ter bom ânimo, para poder enfrentar as adversidades que a vida vem nos colocando, mas em nome de Jesus, você ainda se encontra vivo, e isso é suficiente para nós podermos dar uma linda salva de palmas, e poder agradecer o nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana, tenha um dia abençoado, e como diz no hebraico, né? Shavuot Tov, Laila Tov, no nome do Senhor Jesus.